E hoje nós estamos partindo do Quilombo de Gaia, que fica em São Gonçalo do Pará. Passamos um belo e maravilhoso final de semana com a nossa querida e grande família Amaral. E agora estamos de volta para São Paulo. Mas nós vamos contar para vocês um pouquinho de história, não de Quilombo do Gaia, mas uma história sobre Quilombo. O que é Quilombo? É claro que Quilombo é conhecido para muita gente, mas nós vamos falar um pouco de Quilombo. O Quilombo do Gaia é uma comunidade rural localizada no município de São Gonçalo do Pará. Outrora era esconderijo de escravos fugitivos de fazendas da região e dos garimpos de ouro de Pitangui. Quilombo é o nome dado aos espaços e às comunidades formadas por populações que se formaram a partir de situação de residência territorial, social e cultural no Brasil. Os primeiros quilombos surgiram no período colonial por pessoas negras escravizadas que fugiam em busca de liberdade e se organizavam em comunidades autônomas, como o mais conhecido deles, o Quilombo dos Palmares. O funcionamento dos quilombos era baseado na cultura e tradição das pessoas que neles habitavam. Com o fim da escravidão no país, o conceito de Quilombo foi redefinido ao longo do tempo, uma vez que eles continuavam a existir mesmo fora do contexto histórico do qual surgiram. Desde o final dos anos 80, com a Constituição de 1988, os quilombos passaram a ser reconhecidos como espaço de resistência e consagrando-as com direito à propriedade da terra, bem como a manutenção de sua cultura própria. Quanto à conceituação, os quilombos no passado constituíam-se em locais de refúgio de africanos escravizados e afrodescendentes em todo o continente americano. Na visão do Conselho Ultramarino do governo português, em 1740, como todo agrupamento de negros fugidos que fosse de 5, ainda que não tenham ranchos levantados em parte despovoada, nem se achem pilões neles. Após diversos estudos acadêmicos, especialmente nas áreas de História e Antropologia, percebeu-se que restringir os quilombos à situação de fuga não dá conta das dinâmicas sociais que esses grupos passaram. Alguns quilombos se formaram a partir da compra de muitas terras de escravos alforriados, alguns receberam área por meio de herança, outros grupos se mantiveram em fazendas decadentes. Ainda, a concepção de que os quilombos apenas se conformaram com a insolada não se reflete o que ocorreu em muitos lugares, assim como houve diversos quilombos urbanos. Os avanços em termos de estudos histográficos e geográficos e antropológicos demonstraram que o conceito do Império Português situava-se longe da realidade fática vivenciada pelos quilombos. Apesar do Estado colonial e imperial ter considerado crime a fuga
e não punia outras formas de aquilombamento, isso não significava que eles não existiam. Os estudos e as pesquisas acadêmicas realizados apresentam essas outras formas de organização e apossamento da terra. Baseada nessa produção, a Associação Brasileira de Antropologia foi capaz de apresentar uma definição ressemantizada do termo quilombo, visando dar conta de uma realidade desconhecida. O termo quilombo tem assumido novos significados na literatura especializada e também para grupos de indivíduos e organizações. Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ressematizado para designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil. Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população restritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de uma referência histórica comum, construída a partir da vivência de valores partilhados. Neste sentido, constituem-se grupos étnicos conceitualmente definidos pela antropologia como um tipo organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar filiação ou exclusão. No que diz respeito à territorialidade desses grupos, a ocupação da terra não é feita em termos de lotes individuais, predominando o seu uso comum. A utilização dessas áreas obedece às sazonalidades das atividades, sejam agrícolas, extrativistas e outras, caracterizando diferentes formas de uso e ocupação do espaço, que tomam por base laços de parentesco e vizinhança assentados em relação de solidariedade e reciprocidade. No período colonial, o quilombo era uma reconstrução e elaboração concreta do espaço geográfico de um tipo de organização territorial existente na África Meridional. Nos quase 4 séculos de tensões e confrontos de culturas e classes, os quilombos funcionaram como uma verdadeira válvula de escape para diluir a violência da escravidão, particularmente das agressões do cotidiano das senzalas. A introdução das populações africanas e suas matrizes culturais e tecnológicas no Brasil vão ocorrer simultaneamente à implantação da agroindústria do açúcar baseada na monocultura e no latifúndio. Os primeiros quilombos vão surgir nesse contexto de expansão da atividade econômica colonial da cana-de-açúcar na região Nordeste, tendo a resistência como característica básica. O isolamento geográfico foi uma possibilidade escolhida em muitos contextos, mas muito próximo dos núcleos urbanos com quem mantinham relações comerciais e uma complexa rede de informações. No Brasil, abrigavam também minorias indígenas e brancas. Ao longo da América tinham diversas denominações. Eram cimarrones em algumas partes da América Espanhola, palanques eram em Cuba, maruns era na Jamaica e Suriname, tinha maruns também no Haiti, cumbis na Venezuela, quilombos e mocambos no Brasil.
Então, nos outros países também tiveram a questão do quilombo, dando outros nomes segundo a língua espanhola. Os escravos africanos fugiam das fazendas entre os séculos XVI e XIX e se abrigavam nos quilombos para se defender do sistema escravagista e resgatarem a cosmovisão africana e os laços de família perdidos com a escravidão. Neles existiam manifestações religiosas e lúdicas, como a música e a dança. O mais famoso deles na história do Brasil foi o de Palmares. Denomina-se quilombolas os habitantes dos quilombos. Atualmente, as comunidades quilombolas passam por um processo de reconhecimento legal de sua existência por parte dos governos nacionais e das organizações internacionais. Mesmo passados mais de 130 anos da sanção da Lei Áurea pelo regime imperial, a historiografia e sistema brasileiro ainda continua associando a população afro-brasileira a uma imagem de escravidão, uma mentalidade social de que os negros melhoraram, mas ainda são inferiores se referenciados aos quilombos sempre no passado, como se estes não constituíssem um fato da nossa historicidade e territorialidade contemporânea. Mesmo não sendo ainda assumida devidamente pelo Estado, a situação precária dos descendentes de quilombos no Brasil é uma das questões estruturais da sociedade, uma vez que, além da falta de visibilidade territorial e social, essa questão é agravada pelo esquecimento histórico proposital verificado no processo educacional. O Brasil é apontado como a segunda maior nação do planeta com a população de ascendência na África e é, em relação a esse povo, que são computadas as estatísticas mais discriminatórias e de depreciação socioeconômica ao longo do século XX e XXI. Nos piores lugares da sociedade e do território, com algumas exceções, estão as populações afro-brasileiras. Dessa maneira, ser descendente do continente africano no Brasil secularmente continua sendo um fator de risco, um desafio para a manutenção da sobrevivência humana, um esforço para ter visibilidade no sistema dominante e, sobretudo, colocar uma energia adicional para estar inserido no território. Dentro da geografia africana invisível no Brasil contemporâneo, destacamos o esquecimento proposital dos territórios descendentes dos antigos quilombos. As associações do setor decisório se mostram conflitantes e contraditórias. Apesar das disposições constitucionais de 1988 e da obrigatoriedade de alguns organismos oficiais para resolverem as demandas dos quilombos contemporâneos, é possível constatar de uma forma quase que estrutural que a situação tem apresentado um tratamento caracterizado por ações episódicas e fragmentárias.